Caros amigos, bom dia a todos. Retornamos ao Picuí, cidade de Picuí, encerrando a nossa jornada que já ocorre 4 anos, né? Que a gente vem 5 anos aqui na região do Seridó. E é um contentamento muito grande. Desculpem naturalmente a voz, porque foram 7 palestras em 2 dias. Então, é um pouquinho puxado, no clima diferente, o clima seco, a gente fica um pouquinho alterada a voz. Mas isso vai esquentando. Quero agradecer a generosidade das expressões do Ivanildo, quando a alegria, e eu que agradeço a oportunidade da Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, onde a gente tem frequentes participações, porque são oportunidades que me são dadas para o trabalho de divulgação do pensamento espírita. E, segundo as pessoas do MIEP, que é o Movimento de Integração do Espírita Paraibano no Carnaval em Campina Grande, eu já seria patrimônio histórico tombado daquele evento, mas o que muito me honra pelo fato. Um grande escritor norte-americano, Dr. Brian Zandi, escreveu uma obra intitulada O Perdão Radical. Nesta obra, ele narra uma experiência acontecida na Primeira Grande Guerra Mundial, que transcorreu para a infelicidade da humanidade de 1914 a 1918. No segundo ano desta trágica guerra que envolveu toda a Europa e uma parte de alguns países asiáticos, no ano de 1915, portanto, o segundo ano da Grande Guerra, havia um conflito mais restrito e particular dentro do grande conflito mundial. Era a Turquia contra os armênios. A Turquia com um exército poderoso e a Armênia com grandes dificuldades de autodefesa. Neste ano de 1915, numa manhã de primavera, no povoado do interior da Armênia, uma família, o casal de meia idade e suas 3 filhas, a mais velha de 16 anos, a outra com 15 anos e a mais nova com 12 anos de idade, tomavam o café da manhã num clima de muito aconchego e de muita felicidade, porque era uma manhã radiante de primavera. Mas a tragédia, ela corre veloz, sobretudo nos períodos dos grandes conflitos. E um pequeno pelotão do exército turco, chefiado por um homem de fisionomia feroz, arromba a porta da casa daquela família, e aquele homem que comandava o pequenino pelotão turco saca do revólver e, sem fazer qualquer indagação, dispara a arma e mata o chefe da família. De inopino, ele volta-se para a mãe, dispara novamente a arma e mata aquela mulher que teve apenas a oportunidade de olhar em direção às suas 3 filhas. Para piorar o quadro, aquele capitão feroz puxa as 2 garotas mais novas, a de 14 e a de 12 anos, e as entrega para os seus soldados selvagens, que ali mesmo naquela sala violenta as meninas, agride-as e tira as suas vidas. As garotas gritavam desesperadamente, enquanto que a irmã mais velha, de 15 anos, em estado de choque e de perplexidade, assiste à brutalidade realizada por aqueles homens selvagens. A mais velha fora poupada, agredida e esbofeteada por aquele comandante,
é levada por ele para ser prostituta em um dos seus bordéis. Depois de 1 ano e meio, sendo humilhada da forma mais vil que a gente possa imaginar, trucidada, desrespeitada na sua dignidade de ser humano e especificamente de mulher, depois de 1 ano e meio, repito, em frangalhos, o corpo alquebrado, quase pele e osso, dominada por uma angústia profunda, ela aproveita-se numa certa noite em que os seus algozes estão completamente distraídos e foge do bordel, penetrando noite adentro, distanciando-se daquela localidade. Ela estava tão em frangalhos que aqueles homens nem se preocuparam de correr atrás dela. O tempo passa veloz, os anos transcorrem sobre a Turquia, e certa feita no ano de 1927, em Istambul, na Turquia, da entrada numa clínica hospitalar, um homem que pelo séquito que o acompanhava demonstrava ser uma pessoa importantíssima do governo turco. Mas aquele homem deu entrada no hospital apresentando uma dermatose assustadora. As feridas purulentas estavam abertas. E ele, respirando quase com uma dificuldade extraordinária, demonstrava que estava nas portas da morte. Exalava um cheiro cadavérico, pútrido. Ninguém conseguia se aproximar dele. Levaram-no imediatamente para uma sala especial de isolamento. Foi aí que o diretor da clínica, em respeito à autoridade daquele homem, importante para o governo turco, resolveu discutir a situação dele, quando dissera: nenhum de nós tem coragem de ficar aqui dentro, porque não suportamos o mau cheiro. Este homem está em frangalhos, e esta enfermidade, que deve ser infecto-contagiosa, nós não sabemos o que é que ela é, portanto não vamos nos arriscar. Mas devemos dar um tratamento mais humano possível a ele. E só há uma pessoa aqui no hospital capaz, com a sua dedicação, com seu amor à causa de enfermagem, com seu carinho pelos sofredores, só ela é capaz de atender este homem até que ele morra. Mandaram chamar uma jovem enfermeira. Ela se aproxima, esta jovem enfermeira, ela tinha característica de mãos de santa, porque os casos mais graves, considerados irrecuperáveis no hospital, ela conseguia salvar aquelas vidas. E aquela jovem enfermeira, quando chegou, o diretor mostrou-lhe o paciente e disse-lhe: este homem está às portas da morte. Deverá morrer até amanhã pela manhã. Mas como ele é importante para o nosso governo, é preciso que o hospital dê uma assistência a ele. Mas só você tem a coragem, o amor e a capacidade de ficar aí dentro e cuidar deste homem até que ele exale o último suspiro. Ela entrou e observou aquele homem que era apenas uma ferida. O pus escorria por todo o seu corpo. O sangue misturava-se àquele mau cheiro, fazendo com que as pessoas saíssem com ânsia de vômito. Ela olhou para aquele homem demoradamente e disse: eu cuidarei dele. E ela, muito jovem, internou-se naquele quarto especial. E durante cerca de 6 meses, sem conhecer feriado, domingo, dias de descanso, ela permaneceu à cabeceira daquele homem, tratando as suas feridas com uma devoção praticamente maternal. O homem, claro, pelo que eu disse, não morreu nem no outro dia, nem 3 dias após. E quando adentrou-se no 3º mês, ele delirava com febre, penetrando num estado comatoso superficial. Mas ela permaneceu dedicada durante 6 meses com ele. Ao término desse período, as feridas haviam secado, cicatrizado. Feitas higienes, ele já não exalava o mau cheiro.
E ela, verificando que ele estava salvo, foi atender outros pacientes mais difíceis ainda, deixando que outras enfermeiras, agora possível, podia estar ali dentro cuidando daquele homem até a sua recuperação total. Ele abriu os olhos e, vendo que estava salvo, foi tomado por um grande contentamento. Narra Brian Zandi que ele levantou-se e foi então, quando recebeu alta, em direção ao diretor da clínica. E esfuziante lhe disse: eu agradeço, até mesmo em nome do governo turco, tudo o que o senhor fez por mim. O diretor foi muito honesto. Não me agradeça nada, nem a mim, nem ao corpo do meu hospital. Se você tem que agradecer, é a minha enfermeira principal, que com a dedicação e abnegação que ela apresenta, internou-se aí dentro com você durante cerca de 6 meses. Quando acreditávamos que você morreria em pouco tempo, ela acreditou que poderia salvar-lhe. E a sua dedicação o fez. E ele perguntou: mas quem é essa enfermeira? Ele então apontou que lá onde se encontrava a zona da enfermagem, ele mostrou: é aquela jovem ali, que está escrevendo um relatório. Então aquele homem poderoso do governo turco, que havia sido salvo das portas da morte, caminhou em direção à enfermeira e chamou-a. Ela virou-se, ele estendeu a mão e disse: eu quero lhe agradecer por ter salvo a minha vida. Vou pedir ao governo turco que lhe dê uma promoção, e eu depositarei pessoalmente na sua conta bancária um recurso que vai lhe trazer um pouco mais de conforto. Então a enfermeira olhou para ele e disse: excelência, o senhor não precisa me agradecer, nem precisa conseguir uma promoção para mim, nem mesmo precisa depositar qualquer dinheiro na minha conta, porque o que eu recebo já me satisfaz plenamente, e o que eu fiz pelo Senhor, eu o fiz por devoção de coração e por cumprir o meu dever de enfermeira. O senhor não precisa me dar nada. Ele disse: mas é engraçado, você ter um sotaque diferente. Você não é turca. A enfermeira disse: não, senhor, eu sou armena. Aí ele disse: armena. Eu estive na Armênia em 1915, eu comandava um pelotão no interior da Armênia. Ela olhou para ele e disse: eu sei, eu conheço o senhor. Se você me conhece, de onde? O senhor, certa manhã, arrombou a porta da minha casa, covardemente sacou do revólver e matou meu pai. Ele foi ficando lívido. O senhor voltou-se e matou a minha mãe na frente das 3 filhas. Depois, não satisfeito, o senhor arrancou minhas 2 irmãs mais novas e as entregou à sanha dos seus soldados brutais. Minhas irmãs foram trucidadas ali mesmo na sala e assassinadas. O senhor me poupou, me esbofeteou e me levou para o seu bordel, para que eu pudesse, na prostituição, satisfazer a brutalidade dos seus frequentadores. Este homem não conseguia dizer absolutamente nada. E ela disse: Senhor, durante toda a minha vida até o dia de agora, eu acalentei 2 sonhos. Primeiro, me tornar enfermeira, porque eu sempre admirei o trabalho das enfermeiras, salvando vidas, abnegadas. Eu resolvi, quando eu fugi do seu bordel, estudar para ser uma enfermeira. Este é o primeiro sonho que eu satisfiz. E eu tinha um segundo sonho. Eu acalentava o sentimento de que iria encontrá-lo, iria matá-lo com as minhas próprias mãos. O homem olhou e conseguiu falar gaguejando: mas você me teve em suas mãos doentes, por que não me matou? Ela disse: porque alguns anos atrás eu conheci um homem extraordinário que mudou a minha vida. Eu me tornei cristã
E este homem extraordinário me ensinou a pagar o mal com o bem, a perdoar, não 7 vezes, porém 70 vezes, 7 vezes. Este homem magnífico, que morreu com os braços abertos na cruz, nos últimos instantes solicitou ao Pai que perdoassem os seus carrascos, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Eu aprendi com este homem magnífico a não guardar a mágoa. Sim, quando eu cheguei naquele quarto, assim que o Senhor adentrou este hospital, eu olhei para o Senhor e o reconheci, apesar do Senhor ser um cadáver ambulante. E eu cheguei a pensar, é a minha oportunidade de realizar o meu segundo sonho. Mas eu já era cristã. E eu digo ao Senhor que eu o perdoei de todo o coração o que o Senhor fez à minha vida. O Senhor matou meu pai, minha mãe, minhas irmãs, mas o pior você fez comigo. Não matou meu corpo, mas matou minha alma. Durante muitos anos, eu era apenas um corpo que existia. Depois de Jesus, retomei do mundo dos mortos da alma e compreendi que o Senhor é o mais necessitado de nós dois. Não precisa me agradecer nada. Eu lhe perdoo de todo o coração. Ela baixou os olhos em lágrimas e se afastou. E o homem ficou com a mão estendida no ar. Baixou a mão e se retirou. Quando nós vemos essa história real que aconteceu entre a Armênia e a Turquia, nós ficamos indagando quantos de nós que nos dizemos cristãos, sejam espíritas, católicos, evangélicos, teríamos uma atitude deste porte. Perdoar quando tinha chance de matar o homem que matou o pai, a mãe e as irmãs, e a prostituiu. Esse gesto largo, de amplitude do perdão, nos faz ver que o perdão é possível de ser experienciado por nós. E alguém pode dizer assim, mas essa história só acontece com as grandes almas no cristianismo ou nessas personagens distantes na Armênia, na Turquia? Por incrível que pareça, não. Porque quando eu contei essa história lá no NACA, no Núcleo de Apoio Cristão Casa do Caminho em Goiânia, o trabalho que a gente tem de cunho social, uma das mães que estavam na palestra pediu a palavra e disse, mas seu Fred, eu conheço um caso também tão bonito e forte como esse, de um conhecido dela, outro fato real, ocorrido em Maranguape 2, um dos bairros de Paulista, nas proximidades de Recife. E ela contou que um conhecido dela tinha um grande amigo, muito amigo os dois, só andavam juntos, só que eles tinham bebido, certa feita o amigo chegou na casa dele, ele não estava, tinha saído, e numa discussão com a mãe deste amigo, o rapaz matou a sua mãe, tirou a vida dela. Quando ele chegou, que soube que havia sido o seu melhor amigo, que tinha matado a sua mãe, ele ficou enlouquecido, ficou destroçado interiormente, o ódio cresceu de forma avassaladora. Ele saiu por toda a área metropolitana de Recife procurando o ex-amigo. Paulista, Olinda, Recife, Jaboatão dos Guararapes, em toda parte ele saía procurando aquele ex-amigo para tirar-lhe a vida, para vingar a morte de sua mãe. Era alguém que vivia como um arrasveiro, uma pessoa que estava perdida, sem ter aonde pousar, porque pensava apenas na vingança e no ódio. Durante 3 anos, narrava a amiga, ele procurava e caía num pranto convulsivo todas as vezes que passava mais um dia em que ele não encontrara o carrasco de sua mãe. A dor, muitas vezes, quando é tão intensa, vai levando a pessoa à exaustão. E de tanto não conseguir encontrar o assassino de sua mãe,
Ele caiu quase que numa prostração, aquela sensação de impotência, porque ele começou a imaginar que aquele assassino já estaria talvez em São Paulo, no Rio de Janeiro, e agora acrescento, talvez até em Picuí. Onde ele iria procurar aquele homem se não encontrar em lugar nenhum da região metropolitana de Recife? Foi aí que ele recebeu um convite de um rapaz para ir à igreja evangélica. E ele foi. O pastor foi muito inspirado, tão inspirado, que ele se comoveu às lágrimas e se converteu ao evangelismo. Convertido, ele começou a dedicar-se ao estudo da Boa Nova, a participar das atividades da igreja a qual pertencia. E ao longo de alguns anos, cerca de 2 anos mais, ele foi se dedicando à igreja e apaziguando aquele sentimento de vingança que paulatinamente foi desaparecendo dele. Embora a saudade da mãe e o resíduo da mágoa que ficara, ele agora se sentia uma pessoa renovada, porque quando nos deixamos penetrar pela mensagem de Jesus, tornamo-nos outras pessoas. Não há como ser diferente. Pois bem, já plenamente identificado com o movimento evangélico, vocês sabem que os nossos irmãos das igrejas evangélicas, eles gostam muito de visitar as outras igrejas, fazem um intercâmbio maravilhoso, que é extremamente salutar, muito próprio do que acontecia no cristianismo primitivo, quando eles se visitavam a igreja de Jope, visitava o pessoal de Coríntio, que visitava o pessoal de Jerusalém, a casa do caminho. Pois bem, então esse rapaz, que tornara-se evangélico, visitava as igrejas. Certa feita, quando ele chegou numa igreja, na área metropolitana de Recife, ao entrar na igreja que ele olha, sentado num dos bancos, ele tomou o impacto. Lá estava, naquela igreja, o assassino de sua mãe, o ex-amigo. Ele sentiu borbulhar novamente o ódio. Recrudesceu a mágoa profunda. O homem velho sinalizando o que ele deveria fazer naquele instante. Mas ele parara e pensara, mas eu sou cristão. Eu sou um convertido. Como Jesus agiria se estivesse no meu lugar? Então ele caminha em direção àquele homem que havia matado a sua mãe. E quando ele chega próximo ao rapaz, ele olha e o rapaz fica lívido, embranquecido. Ele levanta-se, o assassino de sua mãe, olha para ele, os olhos enublados e diz: eu mereço. Eu mereço. Eu sei que você veio aqui para me matar. Porque eu sempre soube que você andava me procurando para tirar minha vida. Não tiro sua razão. Mas eu me converti ao Evangelho de Jesus, o assassino. Me tornei evangélico alguns anos atrás, pela dor do remorso que eu trazia por ter matado a sua mãe. Eu nunca havia matado quem quer que seja, e matei logo a mãe do meu melhor amigo. Mas eu mereço, estou pronto, faça de mim o que você quiser. O pastor que o havia convertido, o assassino, conhecia a história dele, porque ele havia contado ao pastor o que fizera. O pastor ficou apenas observando o que iria acontecer ali. E foi aí que, para a surpresa de todos, quando o homem disse: eu estou pronto, pode me matar, fechou os olhos, baixou a cabeça e esperou o golpe. O ex-amigo então, em lágrimas, olhou para ele e disse: você também se converteu? Ele abriu os olhos e ele disse: eu também me converti. E eu lhe perdoo. Eu lhe perdoo de coração. E se abraçaram e ficaram chorando, ambos abraçados ali na igreja. Fato real, acontecido em Maranguape 2. Mas não termina a emoção e a lição deste momento, dessa história. Os dois saíram juntos a pregar o Evangelho de Jesus. O assassino e a vítima. Que coisa extraordinária, não é? A gente fica pensando, que energia foi essa? Como espírita, nós conhecemos o que aconteceu naquele instante. Imaginemos o trabalho dos espíritos
porque eles atuam em toda parte, nas igrejas, em todo lugar. Imaginemos os mentores espirituais daqueles personagens envolvidos nesta tragédia, naquele momento do reencontro entre o algoz e a vítima, entre aspas, porque sabemos que a vítima de hoje quase sempre está em resgate de problemas do passado. Aqueles espíritos benfeitores, o que não fizeram para que o perdão legítimo e verdadeiro resplandecesse para demonstrar, primeiro, que o perdão é possível para pessoas comuns como nós. Segundo, que o perdão tem um poder terapêutico, renovador, capaz de revolucionar vidas, de impulsionar almas, de iluminar corações da forma mais sensata. Eu então, meditando nessa história narrada por esta mãe, ocorrida lá em Pernambuco, então comecei a me lembrar de um artigo que eu havia lido, de 4 médicos cientistas de Harvard, em que eles publicaram um trabalho demonstrando que a falta de perdão já era um problema de saúde pública na humanidade. Muita gente estava doente porque não usava o perdão na sua vida. Muita gente doente porque não se perdoava. Muita gente enfermo porque não perdoava alguém. Há pessoas que dizem assim, mas eu não tenho que perdoar ninguém. Eu não tenho mágoa de ninguém. Mas às vezes nós não temos mágoa de outras pessoas, mas temos mágoas de nós mesmos. Muitas vezes o que nós precisamos é perdoar as atitudes equivocadas que nós tomamos no passado. Eu até gosto de citar um exemplo. Quantos ficam assim, pensando, meu Deus, era apaixonado por uma pessoa, mas foi atrás da mãe, do pai e casou com a mala sem alça. Há 30 anos atrás. Por que é que eu não casei com um homem ou com a mulher que eu amava? E fui casar com uma pessoa que me traz tanto dissabor num casamento, num relacionamento tão problemático. Quantos não se perdoam porque gostaria de fazer determinado curso, queria ser, por exemplo, professor público, mas como o pai insistiu muito, foi ser advogado, médico, profissão que não gosta e vive insatisfeito, angustiado. Quantas pessoas vivem amargurado com a própria vida pelas decisões tomadas há 30, 40 anos atrás, necessitando de dar a si próprio o auto-perdão. Quantos vivem presos a uma atitude infeliz porque machucou alguém, feriu outro, traiu uma pessoa, agrediu aquele outro, e ficamos presos naquele gesto infeliz que nós tomamos. O Evangelho nos diz que Deus não quer que o ímpio morra, mas que ele se converta e viva. Alguém pode dizer, mas se pecou e se errou, como eu vou ser livre se eu já cometi o crime, se eu já cometi o pecado, se eu já cometi o equívoco? Mas nós estamos esquecendo que Jesus, o extraordinário herói da cruz, que eu faço uma pergunta a vocês agora, Jesus era mentiroso? Pela resposta eu acho que estão achando que é. Eu acho que eu repeti, Jesus era mentiroso? Agora eu estava assustado, pelo amor de Deus, né, gente? Pois bem, Jesus, a gente não pode esquecer que ele disse, nenhuma das ovelhas que o meu pai me confiou se perderá, nenhuma. E quem são as ovelhas? Somos nós. Então nenhum de nós irá se perder ao longo do tempo, levando em consideração a outra passagem inesquecível do Mestre, em que ele diz, eu sou o pastor, e nenhuma força haverá de arrebatar qualquer das minhas ovelhas das minhas mãos. Olha, gente, que coisa poderosa e positiva. Eu sou o pastor, e nenhuma força arrebatará qualquer das minhas ovelhas de minhas mãos. Nenhum de nós será tirado das mãos dele. Então, nós encontramos nas entrelinhas da fala de Jesus, todo o arcabouço, toda a estrutura que demonstra, não há por que temermos, nem mesmo o fato de termos cometido erro. O que temos que fazer é rever as atitudes, é reobservar a própria vida, é fazer as correções de rumo, é aprender com o próprio erro,
sobretudo para não voltar a cometê-lo. Se aquilo nos incomodou, é porque nós estamos maduros para esta realidade. Qualquer erro que nós cometemos e aquilo fica nos incomodando, é porque nós estamos preparados para não fazer mais. Agora, quando a gente comete um erro, um deslize, e aquilo não mexe em nós, é sinal de que estamos ainda anestesiados moralmente para aquele aspecto. Quando alguém chega conversando comigo, e isso acontece muitas vezes, olha, eu fiz tal coisa, e cai no choro. Isso está me martirizando. E eu observo que quando eu mostro para a pessoa o lado que ela não via, eu disse, olha, parabéns. Aí a pessoa abre os olhos, ele está me parabenizando porque eu cometi um erro. Eu disse, não, eu estou lhe dando parabéns, porque você já amadureceu tanto, que o erro que cometeu lhe incomoda. Isto é prova que você tem muita dignidade. Quando a pessoa erra e vive mergulhado no remorso, é porque tem a dignidade dentro dela. Porque quem faz, mas não sente remorso, é porque a dignidade não está cultivada na intimidade da criatura. Perceberam a diferença? Como é misericordiosa a lei de Deus. Como produz. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, onde está inscrita a lei de Deus? E eles respondem, através da mediunidade gloriosa, na consciência. É ali que está escrita a lei de Deus. Não é essencialmente na Bíblia, no Alcorão, no Zen de Avesta, no livro tibetano dos mortos, no livro egípcio dos mortos. Não. A consciência é onde está inscrita de forma soberana a lei de Deus. Tanto é verdade que mesmo quem não tem religião, mesmo a pessoa que não frequenta qualquer religião, sente-se incomodado porque ele sabe que ser desonesto não é correto. Ele sabe, se tirar a vida de alguém, algo dentro dele vai dizer, você não tinha o direito de tirar a vida daquela pessoa. Algo, mesmo que ele não mude, mesmo que aparentemente ele não demonstre qualquer remorso, mas dentro dele ele sabe que o gesto está errado. Porque a lei de Deus está inscrito dentro de nós. Quando Jesus trouxe-nos a recomendação, perdoa, não 7 vezes, porém 70 vezes 7 vezes. Hoje compreendemos, estudando a medicina, observando as pesquisas científicas, que o perdão é, na verdade, uma atitude científica que nos impede de ficarmos prisioneiros da dor. Quando Jesus recomenda o perdão, ele não está trazendo apenas um clichê religioso, de ordem moralista. Ele estava antecipando-se à ciência e mostrando que ninguém pode viver feliz e ninguém pode viver saudável cultivando mágoa e ressentimento. A mágoa é um veneno que a pessoa toma pensando que o outro vai morrer. Ah, fulano me paga. Eu não esqueço. Eu não esqueço o que ele fez comigo. Sim, e a pessoa está morando longe, na Europa, mas não esqueço. Sim, que glória tem nisso. Você está tomando um veneno, achando que o outro que está morando longe é que vai morrer. É você que está morrendo, que está antecipando a sua vida na carne. É você que está se atormentando. Quem quer viver atormentado por fantasmas na sua casa mental, cultive o ódio e a mágoa por alguém. Às vezes aquele alguém está tão distante e feliz. E a gente fica com aquele sentimento remoendo dentro de nós. Então, Fred, mas como eu posso esquecer? Como eu posso perdoar se eu não esqueço? Eu aprendi, ouvindo no centro espírita, que perdoar é esquecer. Será, gente, que perdoar é esquecer mesmo? Será que perdoar é esquecer? Aí umas cabeças fazem assim, outras fazem assim. É uma maravilha. Hã? Gente, não devemos levar ao pé da letra a expressão perdoar é esquecer. Primeiro, porque seria uma violência ao equilíbrio das leis da natureza. Só se você sofrer amnésia
você esquece. Eu pergunto a vocês, a enfermeira armena perdoou o assassino de sua família? Perdoou. Mas ela esqueceu? Não. Tanto que ela repetiu na face do homem: o Senhor, covardemente, matou a minha mãe, matou meu pai. Mas ela perdoou de coração, tanto que cuidou dele até ele sobreviver. É claro que perdoar é esquecer, é uma metáfora, é uma figura de linguagem, é uma atitude simbólica para dizer: não fique remoendo o mal que lhe fizeram. E eu gosto muito de dar esse exemplo. Deixa eu ver uma mão forte. Bastos. Faz assim, Bastos, por favor, para todo mundo ver. Vira para lá, por favor. Olha a mão desse homem. Vai que Bastos, perturbado, me dá uma bofetada quando eu vim aqui aparelho. Pá! E eu, pode pastor, obrigado. E eu, querendo ser espírita e cristão, não, eu preciso perdoar Bastos. Ele estava perturbado. Também casado com aquela mulher, só pode estar perturbado. Então eu resolvo perdoar Bastos. Porém, todas as vezes que eu passar, não precisa nem parelhas, que eu passar no seridó, vai doer a bochecha. Porque eu vou me lembrar que eu levei uma bofetada dessas mãos aqui. Mas eu perdoei. E se alguém chega para mim: Fred, olha, aquele rapaz Bastos lá de Parelhas está num momento tão difícil, ele está precisando fazer um tratamento, está precisando de R$3.000. Se eu tiver e perdoei, eu digo: vai, não precisa nem dizer que fui eu, leva o dinheiro. Agora, não vou esquecer que eu levei uma bofetada dele. Porque é questão de memória, gente, de cérebro. Não tem como você esquecer. Gosto de dar um exemplo mais grave e perturbador. Vai, por exemplo, que um de vocês aqui sofre uma violência sexual. Sofre um estupro. Mas tem um coração muito evangelizado. E resolve perdoar o estuprador. E perdoa. Porém, eu pergunto a vocês, principalmente as mulheres: vocês iam esquecer o estupro? Claro que não. Só se você caísse, metesse a cabeça e ficasse tantã. Mas o normal é você não esquecer. Então, perdoar é esquecer significa: não fique preso no mal que lhe fizeram. Tente compreender o que ocorreu e use os sentimentos recomendados pela Boa Nova, que é o maior tratado de saúde integral que nós temos para a humanidade. Tu me empresta teu relógio, que eu estou meio perdido aqui. Desculpe a quem está filmando, porque esse registro é ao vivo. Deixa eu ver aqui. 10h30. É até que horas mesmo? Chegamos no horário, né? Mas eu vou concluir aqui. Então, na verdade, se nós queremos ter saúde emocional, saúde mental, saúde psicológica, existencial, saúde fisiológica, nós precisamos entender que tudo começa no campo do pensamento. Nós somos o que pensamos. Se eu fico todo dia pensando coisa ruim, todo dia eu serei visitado pela energia ruim. E eu irei atrair forças negativas, destruidoras, por este pensamento e sentimento negativo que eu cultivo habitualmente. As pessoas que têm o hábito de se queixar todos os dias, essas são as que sentem dores todo dia. Porque quanto mais queixa a pessoa faz, mais vulnerável ela fica, oprime o sistema imunológico, atrai vibrações semelhantes, sem falar nas presenças espirituais problemáticas, que se aproveitam da nossa fraqueza moral, de ficar se queixando. Eis uma forma de entender cientificamente por que Jesus recomendou a resignação. A resignação não é a acomodação, é a consciência daquilo que lhe acontece. Quando você fica se queixando de tudo, você se vitimiza. E ao se vitimizar, você se sente infeliz com tudo. E ficando infeliz com tudo, você cai numa das doenças, por incrível que pareça, que mais assolam as pessoas neste planeta de 7 bilhões de habitantes. A solidão. A solidão negativa. O que é a solidão negativa? É o autoabandono.
É a pessoa que se abandonou, que desistiu de si mesmo, que vê a sua vida como sendo a apoteose de dor e sofrimento. É uma pessoa que nada dá certo no seu caminho, o que não é verdade. Já deu certo a sua vida. Primeiro, você reencarnou. Quando muitos não conseguem, são abortados, espontâneo ou provocado. Quando muitos querem renascer e com medo se afastam da reencarnação, rompendo o laço fluídico, muito delgado, muito sutil, e a criança morre no ventre materno. E nós reencarnamos, o que já é uma vitória magnífica. E não só reencarnamos, outras coisas deram certo na nossa existência. Temos um corpo relativamente saudável. Só não é melhor porque a gente não presta no sentido de não saber cultivar os pensamentos e as emoções. Se nós nos amássemos mais, não pensaríamos tão mal da vida que temos. Se a gente se amasse mais, não valorizaríamos tanto aquilo que nos incomoda no outro. Iríamos apenas dar mais dimensão ao que há de bom no outro e que faz parte da nossa vida. Amamos nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, o marido, os filhos, mas nos deixamos perturbar durante o dia por aqueles defeitos que nós achamos que é e que vemos nele, esquecidos de observar nessas pessoas o que elas têm de bom. Uma senhora nos procurava lá na nossa instituição certa feita, e ela conversava muito sobre o casamento dela que estava numa falência total. Eu perguntei a ela, mas a senhora acredita que pode resgatar o casamento? Senhor, eu acredito. Pois bem, faça o seguinte, o que o seu marido tem de bom? Aí ela ficou olhando para mim. Eu repeti a pergunta. Diga para mim, o que o seu marido tem de bom? O que ele tem de ruim, a senhora já me disse em várias conversas. O caba era o cão chupando manga. Agora, tente se lembrar o que ele tem de bom e que até lhe conquistou. Ela demorou, olhou para mim e disse, eu não me lembro de nada de bom nele, não. Ele disse, não é possível. Não tem ninguém que só tem coisa ruim. Seu marido deve ter algo de bom, minha senhora. A senhora, quando se apaixonou, me apaixonei por ele. Sim, se apaixonou por ele o quê? No que ele tem de ruim? Eu adoro a maldade desse homem. Claro que não foi isso. Teve alguma coisa nele que despertou. Eu acho que no começo a senhora não lembra que era assim. Então eu tentei e mostrei para ela que talvez o que mais atrapalhava o relacionamento dos dois é que ambos estavam viciados em ver apenas a sombra que cada um carregava, sem perceber a luz que todos nós trazemos. Quando a gente se detém apenas no que o outro tem de sombrio, viciamos o olhar e não enxergamos a luz que há em toda parte. Nós precisamos nos acostumar a ver a luz que há nos outros, o brilho especial que há em cada pessoa. Saber enxergar em toda parte, na natureza, o que há de mais belo, o que há de mais encantador. Às vezes a gente passa tanto tempo sem olhar para o céu, para ver as estrelas, até mesmo nos recantos menores, onde há a menor cota de luz, as pessoas deixaram de olhar para as estrelas. E é tão bom. A gente se acostumou tanto a olhar para o chão, cheio de buraco, de quebra-mola, né? Com medo de cair, que a gente esquece que tem estrela lá no céu. A gente só olha a lama, a areia, mas esquece de ver que há o aceno da esperança sobre as nossas cabeças. A gente passa todo dia, às vezes, numa avenida e esquecemos de observar detalhes de beleza que tem ali. Em Recife, na Avenida Agamenon Magalhães, aquele frenesi, aqueles engarrafamentos homéricos, que serve para a gente testar a paciência, no sol das 10 horas da manhã, aquele engarrafamento que o carro anda 1 metro e para, a perturbação, todo mundo apitando, buzinando, e a gente passa tanto tempo sem olhar. De repente, essa semana, quando eu olhei, margeando a beira-canal, aquele canal limpo, cheio de sujeira lá dentro, mas as flores que brotaram ali, a coisa mais linda, eu parei e fiquei extasiado, observando como estava bonita as árvores margeando o canal da Avenida Agamenon Magalhães.
Eu disse, meu Deus, a gente passa por aqui e nós estamos tão voltados para o que nos incomoda que a gente não vê a mensagem de Deus. No ipê que apareceu, na cássia amarela derramando-se sobre o canal, no lilazeiro deslumbrando a vista para quem tem a sensibilidade de olhar. Assim são as pessoas que convivem conosco. Elas carregam ipês dentro delas e nós deixamos de enxergar. Carregam lilazeiros e acácias nos seus olhos e na sua face. Mas estamos tão magoados com elas. Não exercemos o perdão para com elas, que deixamos de vê-las na sua beleza e na sua integridade. Então nós precisamos ressignificar a nossa vida. O que é que significa a minha vida? A vida que eu tenho, as pessoas que eu convivo, e aprendermos a ser gratos pelo que temos. A gratidão auxilia as pessoas que desejam perdoar, e quem perdoa automaticamente se candidata a ser um coração grato pela vida. Mas quem não sabe ser grato dificilmente perdoa. Porque o grato valoriza todas as coisas belas. Há pessoas que acordam uma manhã linda. Ai, meu Deus, que dia bonito. Aí sai. Quando chega perto assim de um shopping, de um cinema, encontra um amigo que não via há muito tempo, a pessoa querida. É uma festa, se abraça. Olha, vamos almoçar junto? Vamos. Mas antes vamos assistir um filme? Vamos, foram assistir o filme. Um filme maravilhoso. Saíram, foram almoçar, comeram filé à parmegiana maravilhoso. Suculento, fantástico. Pedir uma Coca-Cola, esse suco dos céus que veio beneficiar a humanidade. E aquela alegria toda, compra um presente um para o outro. Às 5 horas da tarde se despedem. E quando a pessoa vai voltando para casa, leva uma topada, aquela que arranca uma pelezinha, que sai uma aguinha. A pessoa chega em casa com o dedo ardendo. Alguém pergunta, e aí fulano, como é que foi o teu dia? Horrível, olha para o meu dedo como está. Ou seja, parece que ele passou a existir da topada em diante. Antes da topada, tudo de bom que ele viveu, ele esqueceu de dizer à pessoa, foi maravilhoso o meu dia. Você não sabe que eu encontrei uma pessoa tão querida minha. Fomos assistir um filme fantástico, fomos almoçar, conversamos coisas maravilhosas. Eu soube de pessoas que estudaram comigo. Como eu fiquei feliz. Levei essa topadinha aqui, mas eu vou botar um remédio e ficar tudo bem. Não, a gente se detém na topada, apenas nela. E isto é ingratidão. Quando eu só me lembro da minha enxaqueca, esquecido que não estou cego, eu estou sendo ingrato. Não quer dizer que você vai saudar, irmã enxaqueca, seja bem-vinda, claro que não. Eu prefiro, ao invés de saudar, falar com Deus, Aldina, para aliviá-la. Mas o que a prova de gratidão está, eu não sou a cefaleia. Eu sou mais do que a dor de cabeça. Isso é ser grato. Valorizar as coisas. Você encontrar as pessoas queridas. Mas eu gostava tanto de fulano, mas ele não correspondeu, não foi em determinado momento que eu mais precisava dele. Mas você está vendendo afeto? Não. Se ele fez isso, ou você tenta compreendê-lo, ou você simplesmente perdoa. Não importa se o outro não correspondeu. A pergunta é, você corresponde ao afeto que tem por ele? Isso é a coisa mais importante que existe. A gente fica esperando que os outros sejam, que nem mesmo a gente é. E aí somos infelizes. Perdoar-se e perdoar. O melhor caminho para a estrada. E é neste caminho, meus amigos, cheio de gratidão, que devemos dizer, muito obrigado, meu Senhor, por tudo. Pelos meus olhos, são sadios. Com eles eu posso ver a paisagem bucólica, ver as faces amigas, observar um pássaro que voeja com a poesia encantadora. Porque eu sei que existem tantos que passam pela existência mergulhado na grande escuridão da cegueira. Obrigado, Senhor, pelos meus ouvidos, que me permite escutar o cântico dos pássaros, o riacho que murmura, a brisa que sopra.
Eu sei que são tantos os que passam miseráveis pela vida, mergulhados no grande silêncio da surdez. E pela minha voz, que me permite cantar o amor, falar de ti, disseminar a paz. Muito obrigado, Senhor. Eu sei que muitos dos meus irmãos passam pela vida envolvidos em afasia ou em mudez. Muito obrigado, Senhor, por essas minhas mãos que me permitem tocar outras mãos, fazer um carinho, apontar um caminho, sustentar um ninho. Quantos estão pela vida mutilados, que mal podem levar o alimento aos lábios? Eu te sou grato, Senhor, pelos meus pés, que me permitem saltitar, bailar, caminhar, correr em direção a alguém. Eu sei que são tantos os paralisados numa cadeira de rodas ou no leito de dor. Muito obrigado, meu Senhor, pela roupa que me protege do frio ou dos raios do sol. Quantos estão pelas ruas envolvidos apenas em andrajos de jornal, e pelo meu cérebro sadio, que me permite concatenar ideias, refletir, orar, meditar, pensar em ti. Eu te agradeço, Senhor, porque existem tantos que estão na vida com limitação mental, esquizofrenia, loucura ou até a síndrome de Down. Muito obrigado, Senhor, pela minha família, problemática, difícil, não importa, é a minha família. Quantos estão pela vida que não conheceram a ternura materna nem o coração de um pai? Muito obrigado, Senhor, pela alegria, pelo sorriso que nos traz esperança, mas também pela dor e pela lágrima que purifica o coração. Eu te agradeço pela alegria de viver, agradeço pela reencarnação, porque ela, a reencarnação, é que nos diz: estes que hoje não enxergam, os que não escutam, aqueles que estão emudecidos, os mutilados, os paralisados, os dementados, que não têm roupa, os que não têm um lar. Um dia, Senhor, um dia eles voltarão a enxergar, a escutar, a falar, a ter os braços, os pés, uma família, a roupa, a cabeça, a ter um lar. Porque toda dor é transitória, toda provação é passageira. Eu te agradeço, Senhor, pela jornada feliz desses 2 dias, pelo carinho do Seridó e por vocês estarem aqui me ouvindo com tanta atenção. O que eu posso dizer senão obrigado, Senhor, com toda a gratidão. Muita paz a todos. Às vezes a gente reza o Pai Nosso e não sabe como está rezando, né? Às vezes a gente reza o Pai Nosso, perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, eu acho assim que se a gente pode realmente rezar o Pai Nosso, porque tantas vezes a gente não perdoa realmente as pessoas que nos faz mal, né? Bem, eu estou rezando o Pai Nosso, certo, mas estou rezando em vão, né? No caso... A pergunta é se a gente pode. Pode. Agora a gente deve orar o Pai Nosso com sentimento e consciência, porque cada frase do Pai Nosso é uma lição imorredora de Jesus para a nossa vida. E quando chega nessa parte, é por isso que tem gente que prefere rezar sem pensar. Pai Nosso que está no céu, tem a muriçoca hoje, né? Santificado seja. Porque quando chega nessa parte, perdoai as nossas ofensas como temos perdoado, no fundo a gente sabe que não está perdoando. Mas isso não deve ser impedimento para orarmos o Pai Nosso, e sim que o Pai Nosso seja estímulo para que a gente venha a perdoar, a fim de orarmos Ele com a segurança devida. Isso é que é o mais importante. Antes de passar a próxima, eu queria só saber quem é daqui da cidade de Picuí. Levante a mão, que está aqui presente. Ah, a maioria. Yes, gente... está melhorando bastante. Os primeiros tinha mais gente de outras cidades do que da cidade. Hoje eu fico feliz de ver que muitos amigos, muitas pessoas estão aqui. Pois não. Por gentileza, alguém pega o microfone e passa para cá? É esse senhor aqui. Certa vez eu li sobre Bezerra de Menezes, que ele enviou no ano de 1944, ele e uma equipe espiritual, ao nosso planeta, para ajudar no desenvolvimento.
Mas está mais ou menos na minha idade, que eu sou de 44. Só que enviaram aqui 200 missionários para ajudar no desenvolvimento no nosso planeta. Mas parece que apenas 80 continuam. E o restante desistiram. Você tem conhecimento disso? Não. Eu tenho conhecimento da possibilidade que há na história, até mesmo missionários podem falir. Daí Jesus ter dito, vigiai e orai. Porque quando nós estamos reencarnados, a experiência da força da matéria pode interferir até mesmo nas almas mais qualificadas moralmente. As pessoas qualificadas moralmente, elas estão submetidas às leis biológicas da reencarnação. E há, sem dúvida, missionários que falem. Por exemplo, Napoleão Bonaparte, que reencarnou como missionário para organizar o processo da França e da Europa no seu sentido político. Só que ele ficou tão embevecido pelas primeiras vitórias que tornou-se praticamente um ser ditatorial, tendo que ser isolado posteriormente. Então, um missionário pode falir. Imagine nós. Vale. Eu queria saber assim, eu cometi um erro no passado. Sim. Não me sinto bem por causa disso, né? Só que a pessoa não merecia o que eu fiz. E eu cheguei a ele e pedi perdão. Sim. E ele disse que não me perdoava. Sim. E eu fiquei me martirizando com isso, né? Aí eu fico me perguntando, porque eu sei que ele não deveria ter não me perdoar, né? Mas eu fico me perguntando o porquê dele não me perdoar. Ele disse que quem tinha que me perdoar era Deus. Certo. Vê só. Primeiro, com certeza você pediu perdão de coração, porque você reconheceu. Ele não perdoou. Perante a lei de Deus, você está quite. Você cumpriu a parte que lhe cabia de arrependido pedir desculpas à pessoa. Se ele não perdoou, ele o vai fazer no tempo dele, no tempo certo. Ele não está errado em falar que Deus é que tem que perdoar, porque ele está dizendo que o Pai é quem resolve os caminhamentos da lei. Quanto a você, não deveria e não fique se martirizando. Primeiro que você deu o primeiro passo mais correto que existe, que é o arrependimento próprio da sua dignidade, mostrando aquilo que eu falei na palestra. Você tem tanta dignidade que aquilo lhe incomodou profundamente. Depois você fez o segundo passo mais importante, que além de se arrepender, porque tem gente que se arrepende, mas não dá passo nenhum depois. Você se arrependeu e teve o gesto da humildade de pedir perdão a quem você feriu. Ele deveria, claro, ter perdoado. Por que ele não perdoou? É um problema nosso também. A gente também tem dificuldade de perdoar. Fica a critério do estágio moral de cada um. E agora vem o terceiro passo seu. Você primeiro arrependeu-se, depois pediu perdão. E qual é o terceiro passo? Produzir o bem, gerando o bem do seu coração para outras pessoas. Se integrar mais profundamente no serviço ao semelhante, porque isso vai gerar cada vez mais a limpidez da sua consciência para que você caminhe feliz na sua estrada. E vai conseguir. Quem vai mais? Bom dia. Bom dia a todos, né? Desde já agradecer a presença de todos aqui na nossa cidade de Picuí. Seja bem-vindo, Fred, mais uma vez. Obrigado. E eu queria falar, tirar dúvida sobre a vida após a morte. Uns acreditam que após a morte seguimos para um paraíso adormecido, né? E para a doutrina espírita, sabemos que somos um espírito voluntário. Eu queria, Fred, que você explicasse melhor para nós sobre a vida após a morte. Todas as religiões, elas são imortalistas. Elas creem na alma imortal. Diferem na interpretação do que seria essa vida futura.
Algumas adotam, como a Igreja Católica Apostólica Romana, a concepção de que quando a pessoa é límpida, pura, cheia de virtudes, como os habitantes de Picuí, ao morrer vai para o céu. Mas se for uma alma problemática, com defeitos, com culpa no cartório, como aqueles que vivem em Pernambuco, aí vão para o inferno. Pode ter uma situação intermediária, que são aqueles que ficariam no purgatório, podendo ser retirados de lá pela intercessão da igreja, ou da mãe ou do pai. Na igreja evangélica, eles creem que quando a pessoa morre, fica dormindo, esperando o juízo final. Mas após o juízo final, haverá um destino determinado: o céu para os bons e o inferno para os problemáticos, e para sempre. Obviamente que a doutrina espírita sempre enxergou nessas duas interpretações uma visão figurada a respeito de céu e inferno como estado de consciência de cada ser. Mas a doutrina espírita adota na sua visão de imortalidade uma visão mais concreta sobre o que é a nossa vida após a morte e, sobretudo, a destinação das almas, baseado no que Jesus dissera que nenhuma das ovelhas se perderia, e compreendendo que Deus, para ser Deus, tem que ser perfeito. Se qualquer ideia religiosa ou filosófica negar uma das virtudes de Deus, essa ideia não pode estar próxima da verdade. Então, qualquer ideia, por exemplo, que mostre um Deus vingativo, cruel, um Deus que vai fazer um lugar para que seus filhos queimem para sempre, esse Deus é inferior a mim. Que eu não quero ver minhas filhas, meus filhos, meus irmãos, meus tios, meu avô, meu primo, minha esposa, meu marido, condenados sempre. Então, se nós que somos falhos, damos oportunidades para quem errou, por que que Deus, que é a perfeição das perfeições, não o faria? Como Deus enviaria Jesus para pedir a nós, que somos imperfeitos, perdoa não 7 vezes, porém 70 vezes 7 vezes, e Ele, que é a perfeição das perfeições, não nos perdoaria? É incoerente esse raciocínio. Com os fenômenos espíritas, com a mediunidade, nós passamos a compreender que as almas não têm lugar destinado para sempre. Claro, os que cometeram crimes, desonestidades, deslizes graves e não se modificam, passam uma etapa em locais problemáticos e difíceis do mundo espiritual, como uma consequência do seu estado de consciência. Mas a partir do momento em que a pessoa deseja mudar, já começa a sair daquela vibração, daquele estágio, e passa para um estágio diferenciado, elaborando novamente o seu progresso. Esta é a visão espírita, que a morte não nos transforma nem em anjos nem em demônios, que continuamos a nossa trajetória, a nossa evolução, depois da desencarnação. Por que não adotamos a ideia de que ficamos dormindo até o juízo final? Porque a Bíblia mostra que não se fica dormindo. Lá está na Bíblia, Jesus dizendo: um espírito impuro, quando é afastado de alguém, vaga por terreno árido e deserto, não encontrando lugar para ficar, retorna para a sua antiga hospedaria, e encontrando a casa mental da pessoa que lhe obsidiava do mesmo jeito desarrumada, aquele espírito impuro ali se instala novamente e ainda traz mais 7 espíritos com ele. Mostrando que aquele espírito não ficou dormindo, ele vagou, caminhou, obsidiou, trouxe mais 7 amigos, mostrando que ele teve vida de relação no mundo espiritual. Você tem também aquela parábola do mal rico, quando ele está numa região de sofrimento e pede ao pai Abraão, que já estava morto há muito tempo, portanto não estava dormindo, estava perfeitamente acordado: pai Abraão, deixa eu ir até a terra avisar aos meus filhos que não cometam os mesmos erros, para que eles não venham para esse lugar ruim onde eu estou. E o pai Abraão disse: você não precisa ir até lá, seus filhos já têm a lei e os profetas. Mostrando que tanto o mal rico não estava dormindo, ele já estava no lugar que ele construiu para ele mesmo. Não esperou juízo final nenhum, porque não tinha chegado o juízo final, então ele estava já no lugar, consequência da consciência dele, mas conversando com o pai Abraão. Nós temos, por exemplo, o profeta Joel no Novo Testamento dizendo: passou-se diante de mim um espírito e arrepiaram-se minhas carnes. Se o espírito passou é porque não estava dormindo, a não ser que fosse um espírito sonâmbulo. Nós podemos citar inúmeras outras passagens, como no Monte Tabor, no momento da transfiguração, quando os apóstolos erguem os olhos, eles veem Moisés e Elias materializados, 2 profetas já mortos, conversando com Jesus, e eles ficam tão empolgados que propõem: Senhor, deixa-nos construir 3 tendas para que Moisés e Elias fiquem conosco. Mostrando que Moisés e Elias estavam perfeitamente acordados, mesmo depois de mortos. E em Guedara, quando Jesus chegou em Guedara, aqueles 2 jovens possessos,
Um dos espíritos impuros que atuava no jovem, portanto não estava dormindo, o espírito impuro estava acordadinho, atuando no jovem, disse assim: que temos nós a ver contigo, Jesus de Nazaré? Jesus repreende o espírito impuro e lhe pergunta: qual é o seu nome? Ele diz: meu nome é Legião, porque eu não estou sozinho. Aí Jesus, com a sua autoridade moral, incita aqueles espíritos a saírem daqueles seres. E quando os espíritos saem, os porcos que estavam, coitadinhos, próximos ao abismo, ao ver aquela nuvem negra perturbadora saindo dos obsedados, ficam tão conturbados que correm assustados e caem no barranco, morrendo afogados. Então nós temos 10, 12, 13 exemplos de que não se fica dormindo esperando esse juízo final. Então a doutrina espírita adota o conceito que nós vamos viver depois da morte, no ambiente que corresponde àquilo que nós somos. Somos nós que estamos preparando agora na Terra a natureza daquele lugar que a gente vai viver. Se alguém aqui quer saber, se eu morresse agora, para onde eu iria? É muito fácil, entre aspas, de saber. É só a gente investigar em nós mesmos, como a gente pensa, o que a gente sente e como a gente age, que a gente pode ter uma ideia, se tiver um ataque cardíaco agora, para onde a gente vai. No caso de vocês, sem dúvida, para um lugar belíssimo. Gostou da aliviada? Hoje, então vamos por parte aqui, Fred. Vou passar 3 perguntas, aí você responde, ou prefere uma a uma? Uma a uma é melhor, para não confundir nada. Sou um jovem e há um tempo atrás, ao deitar na cama para dormir, senti fortemente alguém deitar-se ao meu lado. O que é isso? Isso é um fenômeno que muita gente vivencia, não só você, jovem, que nos escreveu isso aqui. Essa experiência, embora não seja comum, ela não é nova. Muitas viúvas, por exemplo, acontece muito com as mulheres cujos maridos são recém-desencarnados. Quando elas deitam para dormir, sentem a cama do lado deitando também. É que às vezes o recém-desencarnado não aceita que morreu, não estava preparado para a desencarnação e continua dentro de casa para continuar as suas experiências. Às vezes ele nem sabe que desencarnou e pensa que ainda está na Terra, vivenciando as mesmas experiências. A companheira foi deitar, ele foi deitar também. E às vezes sabe que desencarnou, mas está tão despreparado e assustado que permanece na sua localidade. Então os espíritos, eles participam da nossa vida. Lá está no livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: os espíritos participam da nossa vida, influenciam nossa vida? A resposta: sim, muito mais do que acrediteis, tanto que frequentemente são eles, os espíritos, quem nos dirigem. Não devemos temer, e sim orar. Fazer uma oração, que primeiro, a oração nos protege, nos equilibra. Segundo, a oração pensando naqueles que precisam, vai beneficiar quem está necessitando. A terceira opção, sem ser oração, é sair correndo de casa. Mas aí não vai ter onde dormir, vai ser complicado. O que os espíritas acham da homossexualidade? A homossexualidade não é uma doença. Inclusive, a própria Organização das Nações Unidas, no seu braço médico, já constatou isso. Não é um estado de enfermidade, é uma escolha, uma opção do indivíduo. E da mesma forma como a heterossexualidade, a homossexualidade ou a homoafetividade solicita da pessoa que a vivencia dignidade, respeito, não promiscuidade e postura moral. Tanto hétero como homo necessita ter um comportamento digno diante da energia sexual. Agora, a causa da homossexualidade é que é um tema mais complexo, não tem uma origem única, vale por um seminário de 3 dias, só sobre a questão da sexualidade, mostrando os diversos ingredientes que podem levar a pessoa a experimentar a questão da homoafetividade ou da heteroafetividade. É uma questão bem mais ampla, mas respondendo objetivamente à questão, a homoafetividade é vista pela doutrina espírita com todo respeito àquele que fez esta opção de vida, lembrando esses fatores que eu disse e mostrando que nós temos que acolher da mesma maneira todas as pessoas, independente das suas escolhas de sexualidade, de religião,
de cor de pele, de opção filosófica, porque nós temos que ter respeito pela integridade de qualquer um. No final, só Deus pode avaliar o que cada um carrega na sua intimidade. Obrigado. Há diferença entre alma e espírito? A questão é semântica e geralmente está associada ao mesmo significado. Alma e espírito seria, em geral, a mesma coisa. Allan Kardec, na codificação espírita, para diferenciar melhor e não criar confusão, ele estabelece que a alma, essa expressão alma, se refere ao espírito encarnado, o espírito ligado à matéria. E fora da matéria se chama essencialmente espírito. Em outras tradições e escolas filosóficas e espiritualistas, a alma seria a essência do sentimento, do pensamento, da vida do ser. Portanto, Allan Kardec coloca que a alma seria o espírito encarnado e o espírito seria a definição dele fora da matéria. Pois não? A partir do momento da concepção, ocorreu a fecundação, o espírito que já está designado para voltar à Terra se liga fluidicamente àquele ovo inicial. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, há um laço fluídico que já liga o futuro reencarnante. E a partir daí, o desenvolvimento com a multiplicidade celular é regido pelo psiquismo da mãe e do reencarnante, com apoio e acompanhamento de espíritos responsáveis. Bom dia, Fred. O que fazer? Tenho me sentido com muito medo, pânico. Peço a todos ao Senhor. Procuro tanto encontrar a razão ou as razões para este medo que tanto me abateu e me entristece. Me ajude. Obrigado. Eu entendo a pessoa que fez a pergunta. Esse é um estado que lamentavelmente envolve hoje milhões e milhões de pessoas. Depressão, síndrome de pânico. As origens são as mais diversas. Quase sempre, na raiz de alguém que passou a sentir pânico ou depressão, está algum tipo de acontecimento, que nem precisa ser trágico, nem mirabolante. Pode às vezes acontecer dentro de casa uma circunstância que diante da nossa fragilidade a gente tomba nesse estado vibratório infeliz. Às vezes é um trauma circunstanciado no campo profissional, na vida de relação, que detona o gatilho que produz a depressão ou o pânico. Mas também pode ser produzido pela presença de espíritos. Aí seria um quadro de obsessão, quando entidades passam a perseguir determinadas pessoas, seja por um motivo atual, seja por problemas de outras encarnações. E quando este espírito, onde existe o débito nosso para com ele, aproxima-se, a vibração do verdugo faz de alguma forma detonar na nossa consciência de culpa os meandros de ligação com ele, podendo produzir essas sensações. Então veja que eu citei só aí 3 ou 4 motivos para que essa enfermidade da alma, a depressão ou o pânico aconteça. No entanto, seja qual for o motivo, há solução. E muita gente tem saído dos problemas de pânico e da depressão, uns mais rápidos, outros mais lentamente, porque é muito importante a nossa participação enquanto enfermo na reação, não se entregar, buscar um profissional na área da psiquiatria, da psicologia e o tratamento da religiosidade, seja a fé católica, evangélica ou espírita, o tratamento na casa espírita da fluidoterapia, das reuniões, não é para a pessoa se tornar espírita, é como modelo alternativo ou complementar no tratamento da nossa saúde espiritual, porque o pânico e a depressão, mesmo que tenham um componente de natureza genética, bioquímica, é sem dúvida também um problema de natureza espiritual da própria criatura. Há solução. Como milhões caem na depressão, outros tantos estão saindo. E você, com certeza, vai sair. Não perca a esperança e lembre-se de Deus, para que você tenha forças na sua jornada. Jamais se entregar a qualquer abatimento mais amplo, e muito menos pensar na possibilidade de tirar a própria existência, porque não é solução, é problema. Quem se mata gera mais dificuldades e sofrimento no caminho. E eu costumo, me permite agora brincar um pouquinho com a situação, para dar um pouco de leveza.
É importante que, mesmo deprimido, a gente fique aqui. Porque se eu morrer com depressão, principalmente quem se matar, se eu morro com depressão, vou chegar lá deprimido do mesmo jeito. E aqui, pelo menos, tem Rivotril. Lembrar a todos que nós temos no final lá do auditório uma mesa com diversos CDs e DVDs do Fred, com palestras que estão à disposição para vocês levarem para casa e se deliciarem com mais aprendizado com o nosso amigo Fred. Isso é um pouco problemático. Certa feita eu estava em Salvador e aí uma jovem senhora, acompanhada do seu marido, ela chegou toda empolgada depois da palestra, né, que tinha comprado da outra vez um DVD meu, e disse: olha, Fred, eu só durmo com você. Diga, minha amiga, vá devagar. Eu fiquei vermelho, assustado. Ainda bem que o marido dela era uma pessoa muito compreensiva, mas era muito forte e alto. Ele sorriu, ele disse: desculpa, eu quis dizer que toda noite eu assisto a palestra. Eu fiquei mais tranquilo. Então, vale a pena levar um DVD de Fred para casa, né? Então vamos mais. Iramil, os nossos brindes. Vamos intercalar para Fred. Não, tem mais perguntas. Senão daqui a pouco Fred trava. Olha, gente, vocês estão de parabéns, sabe por quê? A gente participa de eventos, na hora de perguntas e respostas, a maioria vai embora. Mas vocês ficaram. Que coisa maravilhosa. Olha, isso é raríssimo, viu? E é no Brasil todo. Não é, Vanildo? Perguntas e respostas, muita gente vai embora. Quando é um momento muito importante da gente se esclarecer. Vocês estão de parabéns mesmo. Tá todo mundo aqui. Então vocês... O sorteio dos livros, quando pergunta para você descansar, uns segundinhos ou termina. Não, vamos direto. Então depois vamos faz lá. no final. Se Como não tiram a tomada aí... Como o Espiritismo vê a questão da monogamia? Como o Espiritismo vê a questão da monogamia? É conquista da civilização. A monogamia é avanço espiritual da humanidade. Na fase primária, onde nós estamos mais próximos da animalidade, de onde partimos, a poligamia, ou seja, a infidelidade, o envolvimento múltiplo, faz parte do instinto natural, que ainda hoje exerce uma influência muito grande no ser humano. Mas à medida que nós vamos avançando e nos espiritualizando, a gente vai saindo do campo de influência da animalidade e vamos nos aproximando do campo de influência da espiritualidade, para depois alcançarmos o campo da influência da angelitude. Então, a monogamia é o respeito a quem está do nosso lado. Se no estágio atual já não estamos satisfeitos, já estamos com problemas em relação a determinadas pessoas, é preferível, então, que a gente se afaste daquela pessoa que estamos ali, ao invés de causar feridas mais profundas em respeito a outra criatura, porque não devemos fazer aos outros o que não queremos para nós. Esta recomendação é para a gente dar dignidade a uma nova relação que estamos tendo. Se a outra pessoa que apareceu nos satisfaz mais, toca mais o nosso coração, é melhor dar dignidade àquilo do que ficar com duas pessoas causando desrespeito às duas pessoas e a si mesmo. A pessoa nasce médium ou precisa passar pelo desenvolvimento aqui na Terra? A mediunidade faz parte da faculdade psíquica do espírito imortal. Embora, para se manifestar no mundo físico, diz Allan Kardec, necessita da pré-condição do corpo. Por isso que diz Kardec no livro dos médiuns, que a mediunidade necessita da pré-condição orgânica, porque radica-se no organismo. Todo mundo traz, em estado de germen, a faculdade mediúnica. Agora, alguns trazem a mediunidade como compromisso reencarnatório. E aí, quase sempre, desde pequeno, tem a frequência mediúnica, e ela extrapola e continua na idade adulta, vida fora. Outros podem aparecer na fase adulta, demonstrando o compromisso da criatura com a mediunidade. Porém, a mediunidade também pode ser exercitada. A pessoa pode testar
e eventualmente aparecer essa faculdade mediúnica. Então veja que é interessante, pertence à alma. Se ela tiver um compromisso, isto já vem desde nascença. Se não tiver um compromisso, pode até ser exercitada. As tradições espirituais mais antigas falam do exercício das faculdades psíquicas. E eu quero encerrar numa experiência muito breve acontecida no Rio de Janeiro. Divaldo Franco, ele sempre se hospedava na casa da senhora Lígia Banhos, que tinha um filho chamado Marcelo. O filho dela era muito brincalhão. E certa feita, dona Lígia Banhos, que não era médium ostensivo, foi convidado pelo espírito André Luiz, que ela trabalhava no Centro Espírita André Luiz, a fazer parte da reunião de mediunidade. Ela achou estranho, porque ela nunca tinha tido nenhuma experiência mediúnica, mas foi. E todas as vezes que dona Lígia chegava da reunião mediúnica, Marcelo perguntava: e aí, maninha, alguma atuação na senhora? Ela disse: nada, eu sou uma pedra. Aí Marcelo brincava: maninha, a senhora não é médium, não. A senhora está tomando lugar de outra pessoa, saia de lá. Aí dona Lígia dizia: eu não foi André Luiz que me chamou, ele que me tire. Eu sou obediente. 3 anos, toda noite chegava: e aí, maninha, alguma atuação? Nada. Maninha, era Marcelo, mexia com ela. Passa o tempo, e aí Marcelo sofre um acidente de automóvel e desencarna. Dona Lígia ficou muito abalada, mas continuou frequentando os trabalhos mediúnicos e a instituição. Depois de mais ou menos 1 ano e 3 meses da morte, do desencarne de Marcelo, ela estava lá na reunião mediúnica e pela primeira vez ela sentiu o braço dela dando choque. O dirigente viu, pegou papel e caneta, colocou nas mãos de Dona Lígia. E pela primeira vez, ela começou a psicografar. E ela começou a psicografar assim: mamãe, a senhora venceu Jesus pelo cansaço. Era Marcelo. A primeira comunicação mediúnica foi dele. Então continuou o mesmo. E realmente pode isso acontecer. Fred, o que você diz sobre a vinda de Jesus aqui na Terra, segundo a visão da Bíblia, como afirmam os nossos irmãos evangélicos? Antes de mais nada, quando eu amo, ou quando eu ajudo uma pessoa, Jesus está de volta. Segundo, ele nunca foi. Por que tem que voltar? Jesus nunca se afastou de nós. Nunca. Agora, se a pergunta é: Jesus vai voltar fisicamente? Não vejo nenhuma impossibilidade nisso. Se ele veio uma vez, por que não vem outra? Então não acho que isso seja o mais importante. O mais importante é trazermos Jesus de volta à Terra através da nossa renovação moral, da nossa vivência. Se ele é o governador espiritual do nosso planeta, e é claro que um dia ele poderá nos visitar fisicamente de novo. E acho até que ele vai fazer. Só que quando, ele responde isso também no Evangelho. Quando Jesus diz: o dia e a hora, só o Pai o sabe. Quando será, ninguém pode dizer. Bom, aqui nós temos uma última pergunta escrita. Eu tinha um cachorro e ele morreu em uma batida de carro. E eu senti uma dor no pescoço e fiquei sem voz. O que será? Foi provavelmente trauma emocional. O impacto de perder o seu animal de uma forma tão trágica. Isso acontece também em qualquer outra experiência. Quando você tem um trauma da perda afetiva, emocional, você pode travar o organismo, você pode apresentar certas sintomatologias. Pessoas que não estudam a mediunidade nem estudam o espiritismo podem até apressadamente dizer: será que foi a alma do seu cachorro que colou em você? Não. Não foi. Provavelmente foi sim de natureza psíquica ou psicossomática. Você teve uma reação. Ah, mas eu não sabia, foi na hora que ele estava sofrendo, eu senti. Porque nós temos poderes extrasensoriais, sensitividade. Você pode, mesmo sem ter consciência, captar por vibrações ambientais o que está acontecendo com quem você está ligado. Se você é ligado no animal, você cria um mecanismo, uma ponte de interação, onde você sente. É como a mãe, que está longe, aí o coração aperta. Meu Deus, deu um aperto no meu coração. Aí vem logo a imagem de um filho. Daqui a pouco tempo chega a notícia que ele sofreu um acidente. Ela não sabia, mas através da paranormalidade, da sensitividade dela, captou a vibração do que estava acontecendo. Bom, nós vamos
passar o microfone a mais duas pessoas que estão aí. Fred, quando ela fizer a pergunta, dê tempo para ele registrar. Pronto, pode ficar à vontade. Bom dia. Tá. Abre lá. Alô. Assim, bom dia a todos. Eu quero parabenizar o Núcleo Tomás Aquino pela iniciativa. Eu participei do primeiro encontro, o segundo, infelizmente, eu não tive a honra de participar, mas o terceiro eu estou tendo esse privilégio. Eu assisti uma matéria jornalística outro dia no SBT sobre o Chico Xavier. E nessa matéria, salvo engano, lá o jornalista relatava que Chico Xavier sabia quem ele tinha sido nas reencarnações anteriores, né? E eu acho que ele citava até que ele tinha sido Platão ou Aristóteles, e ele citava alguns outros. Como é que ele sabia disso? E se é possível a pessoa saber, não para se envaidecer, quem foi no passado? Eu tenho que dar um tempo. O esquecimento do passado é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Porque, em geral, a grande maioria das pessoas não está preparada para saber informações de nossas personalidades anteriores. Até porque a grande maioria traz graves comprometimentos morais, o que iria fazer uma grande dor emocional para todos nós. Portanto, o esquecimento é bênção, provocada pela força da matéria que obstacula as vibrações espirituais. Segundo, há casos em que espontaneamente crianças, jovens ou outras pessoas adultas podem ter flashes, insights de suas vidas anteriores, porque tudo isso está registrado no nosso psiquismo de profundidade. Terceiro, quando a lei de Deus acha conveniente na história espiritual daquele ser que ele receba alguma informação segura sobre suas vidas anteriores, Deus o permite. E aí, através de médiuns diferentes, ele fica sabendo de algumas informações sobre a sua experiência. Eu tive algo parecido com isso, quando, através de médiuns diferentes, as informações bateram sobre determinada pessoa, que teria sido uma das minhas encarnações. E eles provocaram também, certa feita, uma regressão de memória, os espíritos, onde eu tive acesso a uma experiência no século XVI. Só depois eu vim saber o motivo disso, porque eu nunca me preocupei sobre minhas vidas passadas. Eu estou muito mais preocupado na vida presente para preparar o amanhã. Mas eles fizeram, e aí eu passei a compreender posteriormente, porque eles disseram que eu iria entender, qual a razão. Teve uma razão pedagógica. E quando é um espírito muito evoluído e com sensibilidade mediúnica, como era o caso do Chico Xavier, perfeitamente natural que ele tivesse acesso a essas informações pelo preparo, pelo amadurecimento, pela moralização dele, o que o faria encarar com muita naturalidade. Se ele tivesse sido um personagem famoso, ele não iria se envaidecer por isso. Porque todo mundo quer ter sido rei e rainha. Engraçado que sempre teve gente mais pobre no mundo do que sempre, mas todo mundo só foi rei e rainha. Um dia, com Chico Xavier mesmo, passou um homem, um caboclo, lá em Pedro Leopoldo, dizendo: seu Chico, nasceu meu filho, seu Chico. E eu tive a intuição que é um índiozinho que reencarnou. Ele disse: graças a Deus, porque só reencarna rei da França. Então, é por isso que pode existir alguns casos em que são revelados quando há preparo e necessidade. Vamos passar a palavra lá atrás, Arthur. Espera um pouquinho para ele registrar. Bom dia, bom dia. Aí. Bom dia, me chamo... Alô, som. Som. Tá ligado. Som. Pronto. Bom, eu me chamo Aldenor e... É o seguinte, eu tenho uma doença chamada apneia obstrutiva do sono. E segundo a otorrinolaringologista, através de exames, eu não chego a atacar o rei, que é o sono profundo. Mas, de vez em quando, eu estou sonhando com pessoas, amigas, que chegam até a mim em forma de uma luz. E essas pessoas chegam e pedem para mim dar um certo aviso a um parente. E às vezes eu chego a dar para minha amiga que fica médica, porque essa pessoa chega até a mim e não vai diretamente ao parente que ele quer dar, ele ou ela quer dar o recado. E é um sonho tão assim, aliás, é
isso assim parece uma coisa fantástica, que uma coisa assim realmente energizante. Mas eu queria saber por que essa pessoa chega até a mim para me usar, para chegar a dar uma entrada no parede, quando na verdade essa. Pelo simples fato de que você apresenta. Eu esqueço da câmera. Pelo simples fato, é Aldenor. Viu, Aldenor? Pelo simples fato de que você apresenta a peculiaridade da mediunidade onírica, que é aquela pessoa que tem facilidade de intercâmbio com os espíritos durante o sono. Mesmo com o problema da apneia que você tem, você sai do corpo. E saindo do corpo, você apresenta a lucidez de interagir com os espíritos, porque todo mundo aqui sai do corpo, mas pouca gente lembra desse contato espiritual. Você traz essa peculiaridade, assim como muitos outros trazem. E aí os espíritos, como é difícil superar a diferença vibratória do mundo espiritual para a carne, vai que esses parentes, eles não estão preparados para receber essa mensagem mesmo durante o sonho. Eles não têm a sensibilidade, não têm a peculiaridade. Então, quando os espíritos detectam que há uma pessoa com essa condição, eles procuram esta criatura para que ela se torne instrumentos das informações que querem trazer. Quanto à mediunidade comum, também acontece muito isso. E é por isso que a doutrina espírita esclarece para quem é médium, psicógrafo, de pintura, o que for, não cedam o tempo todo para os espíritos. Discipline a sua mediunidade. Porque se você não disciplinar, os espíritos vão querer atuar em você todo dia, o dia todo. Vão querer pintar de madrugada, escrever pela manhã, falar de tarde. E você que tem uma vida social, profissional normal de encarnado, vai ser prejudicado. Quando o Gasparetto estava começando a sua psicopictografia, pintura mediúnica, ele começou a ter um problema, porque os espíritos Renoir, Toulouse-Lautrec e Monet começaram a exigir que ele comprasse tinta importada. Porque a tinta que tinha no Brasil, na época, não prestava. E era muito caro a importada. Aí ele foi e se queixou com o Chico. Mas, Chico, olha, Monet, Toulouse estão pedindo tinta importada. Eu não tenho dinheiro suficiente. Aí Chico disse, meu filho, se você deixar, eles vão tomar conta de sua vida. Vai fazer você comprar tudo que é de melhor. Doutrine eles, converse com eles. Olha, meu filho, o senhor está no Brasil. Alô? Percebeu? E o senhor está desencarnado. Eu ainda estou na carne. Então, trace horário com os espíritos. Porque eles estão fora da matéria. Então, o espírito chega, quer escrever, não é assim, não. Eu tive uma experiência, Aldenor. Perdoe-me estender um pouquinho, mas eu acho que até já te respondi a tua questão específica do sonho. Atendeu? Consegui responder para você a questão do sonho? É a sua peculiaridade, a sua sensibilidade específica. É porque a radiosidade faz parte do mundo espiritual e provavelmente esses espíritos que já chegaram já estavam mais sintonizados com a luz, com irradiação própria. Ok? Agora, só para fechar o raciocínio, eu terminei um seminário, terminei assim, um dia, ia terminar no domingo pela manhã, terminei o sábado às 10 horas da noite, cansado, porque eu tinha começado o seminário às 4 horas da tarde, 10 horas eu terminei. Quando eu terminei, fui para a casa que me hospedava do casal amigo, que era no 4º andar, lá em Aracaju. E quando eu estava pronto, fechei os olhos para orar e dormir, bater a foto na hora que eu fechei o olho. Então, quando eu fechei os olhos para dormir, eu escutei, agora deixa eu fazer a pose. Aproveite, muito bem. Quando eu fechei os olhos, eu escutei bater na janela do quarto, 3 pancadas. Eu disse, poxa, um passarinho uma hora dessa. Eu pensei que era algum pássaro bicando a janela. Mas quase 11 horas da noite, eu levantei, olhei, nada de passarinho. Voltei, fechei os olhos, novamente, 3 pancadinhas, bem leves. Eu olhei de novo, aí me veio a intuição. Pode ser alguém querendo sintonizar. Mas eu vou dormir. Fechei os olhos, aí o rádio relógio que estava desligado, tocou sozinho. Eu tomei um susto. Não, aí já é obsessão. Eu parei, aí me concentrei e divisei um jovem, pedindo, dizendo que, olha, eu quero escrever para meu pai e minha mãe que está lá no seminário. Aí eu mentalmente disse a ele, faça o seguinte, agora eu vou dormir. Amanhã, você vai até o seminário.
E se os espíritos protetores permitirem, eu escrevo. Mas agora é hora do meu sono. Olha como eu estava corajoso. Mas isso foi tempo, viu? 35 anos de estrada. Aí ele compreendeu, ficou calado, eu percebi que ele compreendeu e desapareceu. No outro dia, quando eu terminei o seminário às 11 horas, eu ia pegar o voo para Recife às 2 horas da tarde. Quando eu terminei, Marta, que é a minha mentora, me falou ao ouvido: peça papel e lápis que aquele jovem de ontem vai escrever. Eu nem sabia quem era o pai dele e a mãe. Tinha umas 600 pessoas no evento. Eu psicografei e ele tinha sido assassinado na cidade de Picos, no Piauí. E os pais tinham se mudado para Aracaju, em função desse assassinato. E na carta, ele pedia e implorava ao pai e à mãe que não culpasse a ex-noiva, porque não fora ela que contratara pistoleiros para matá-lo, que tinham sido assaltantes comuns. Aí os pais vieram falar comigo depois, chorando, dizendo: eu saí de lá porque eu estava crente que tinha sido a ex-noiva que contratou uma pessoa para matá-lo. Agora eu sei que não foi. Então, mas o que é que eu quis dizer com isso? Se eu for ceder àquele espírito para escrever naquela hora de noite, eu cansado de tanto falar, parecia que eu tinha vindo do Seridó. Depois dele ia aparecer outro, e mais outro, porque não falta espírito querendo escrever. Então eu tinha aprendido com a doutrina espírita e com médiuns experientes como Chico, que cabe a gente ter a chave da porta da nossa mediunidade, para que não entre quem queira, nem a hora que quiser. Os espíritos esclarecidos, eles pedem licença e por favor, e a gente libera se quiser. Terminou? Bom, Fred, para a gente encerrar essa parte de perguntas, vamos abrir só mais uma. Tá ok? Bom dia a todos. Um momentinho, deixa ele... Aí. Eu queria tirar só uma dúvida. É que toda criança que nasce, ela recebe um espírito de alguém que... É uma reencarnação, né? Sim. Então, como é que se explica hoje o aumento assustador da população? Perfeito. Quanto à questão do espírito, quer dizer, existe espírito se disponível... se é o mesmo espírito, por que aumentou a população? Né? Porque aumentou a população. Essa é uma pergunta que muita gente que ainda não conhece a reencarnação ou que não a aceita, sempre nos faz por onde a gente anda. Ora, se é o mesmo espírito que vai e volta feito falta de ar, como é que a população aumentou? Não é? A resposta é muito simples e está respondida em O Livro dos Espíritos, que diz assim: primeiro, existe a chamada transmigração ou solidariedade entre os mundos. A Terra não é o único planeta habitado onde os espíritos desenvolvem as suas potencialidades. E da mesma forma como sai da Terra e vai habitar outros mundos, vem de outros mundos para habitar a Terra, para atender às necessidades daquelas almas. Então, a solidariedade entre os mundos e a transmigração progressiva responde pelo aumento populacional do planeta. Nem toda reencarnação é o mesmo espírito que está vindo o tempo todo. Vêm espíritos de outras plagas, de outros mundos, para compor a economia populacional do nosso planeta. Isso é perfeitamente estudado para mostrar que Deus cria permanentemente. Deus não criou e ficou descansando para o resto da eternidade. Ele está produzindo mundos e vidas, planetas e oportunidades. E é isso que está ocorrendo conosco, também na atualidade. Bom. Sim. Essa visão egoísta de que o planeta Terra é o lugar do universo que não tem vida. Isso aí se limita? Isso é uma coisa muito ilusória. Porque a Terra é um dos menores planetas do nosso sistema solar, composto de 8 planetas. Eram 9, Plutão foi reduzido a planeta não. Coincidentemente, foi quando um astronauta brasileiro foi para o espaço e sumiu um planeta. Olha a nossa fama como está. Pois bem, os nossos 8 planetas do sistema solar fazem parte da nossa galáxia Via Láctea, que tem entre 200 a 300 bilhões de estrelas. Esta Via Láctea, ela é espiralada. E o nosso sistema solar está no final de um dos braços. A gente está no subúrbio da Via Láctea. Não temos importância nenhuma, nem em tamanho, nem em brilho. E segundo o telescópio Hubble, já foi fotografado cerca de 100
bilhões de galáxias no nosso universo conhecido. Por que só existiria vida nesse grão de areia perdido no espaço que é a Terra? A doutrina espírita tem como dos seus princípios básicos a pluralidade dos mundos habitados, mostrando o nosso planeta como um dos mais atrasados do universo. E mais ainda, com essa consciência, por que a gente anda com o nariz arrebitado, se nós estamos apenas no segundo degrau da evolução, um dos mais atrasados? Temos irmãos em outras terras, em outras plagas, e em breve nós iremos conhecê-los mais de perto. Uhum. Múltiplas. É porque está tão difícil reencarnar, minha amiga. Vejam que as famílias de antigamente eram 10, 12, 15 filhos. Não é? Hoje, por que nasce muito gêmeo? Antigamente, quando aparecia gêmeo, parava a rua, parava a cidade. Hoje você encontra gêmeo em tudo que é lugar. Sabe por quê? Eu tenho uma teoria que eu acho que ela é ajustada. Como as meninas só querem ter um filho e vão fechar, parece que eu estou vendo, quando ela vai engravidar, os espíritos do outro lado dizem assim, desce vocês 3, aproveita vocês 4 que ela vai fechar. Aí a turma corre. É a luta pela oportunidade. Olha, é planejamento, é anticoncepcional, não é? É camisinha, é aborto espontâneo, é aborto delituoso. É muito difícil reencarnar hoje em dia. Primeira oportunidade a turma vem. Gente, encerrou, né? Eu vou ter que encerrar, porque ainda estou reencarnado. Fred, ele chegou agora e queria fazer uma pergunta. Olha, eu sou tão bondoso que ele chegou agora e está pedindo a oportunidade de perguntar. Pois não. Só ele, viu? Obrigado. Sim. Sobre o pesadelo, né? Porque a gente chama de pesadelo, né? E eu tive uma certa experiência, certa vez, que eu estava dormindo, né? Sonhando, e eu consegui ver meu corpo lá, Sim. lá na cama. Na cama, perfeito. Aí eu fiquei em dúvida se aquilo era real, ou se era apenas uma coisa que o cérebro emitiu, né? Sim. Até com a mesma roupa que eu estava. Perfeitamente real. Quando a gente dorme, nós saímos do corpo. O que ocorreu foi que você teve a lucidez, por alguma peculiaridade do seu momento naquele instante, de olhar e perceber o ambiente físico e o seu corpo adormecido. Isso é o desdobramento. Como a maioria das pessoas não tem um conhecimento mais aprofundado, muitos se assustam. Tem gente que acha que está morrendo, aí se joga no corpo de novo. Isso, exatamente, você está confirmando. Mas sabe por que faltou fôlego? Deixa eu explicar. Exatamente, você está confirmando o que eu estou dizendo. A pessoa acha que está morrendo com medo de morrer, aí se joga no corpo e nem encaixa direito. É mesmo. Aí ele quer acordar e não consegue. Depois de muita luta, volta assustado e desesperado. Mas veja a contradição. Se estava vendo o corpo, é porque não morre. Mas ficou com medo de morrer, como se ele fosse o corpo. É natural isso. Gente, eu agradeço a todos vocês. Espero ter tirado dúvidas e auxiliado vocês na caminhada do conhecimento espiritual. Deus abençoe esta cidade. Deus abençoe o carinho de vocês. E contem com este velho amigo, em que eu peço a única coisa que eu rogo a vocês. Nas preces de vocês, na oração de vocês, se puderem, por misericórdia, lembre-se desse amigo aqui, para que eu tenha forças de errar o menos possível e possa algo fazer daquilo que Deus deseja de mim. Muito obrigado e muita paz.